Todos encontraram? Amém. Eu vou retomar rapidamente no versículo 3, para a gente contextualizar os próximos versículos. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Só até aqui. Então, na última ocasião, infelizmente foi meio que atropelado o versículo de número 3, mas eu pude comentar algumas coisas a respeito de que é fundamental que nós criemos memórias espirituais, para que de fato tenha... As pessoas que têm contato conosco tenham razões de dar graças ao Senhor. Porque é isso que o texto está falando. Eu dou graças ao meu Deus pelo quê? Qual é a razão de Paulo estar dando graças ao Senhor? Das memórias que eu tenho, daquilo que eu recordo a respeito de vocês, filipenses. Então, tudo que eu recordo de vocês é razão de eu dar graças ao Senhor. E esse é um dos critérios que faz a gente acreditar neste projeto, nessa instituição chamada igreja. Porque se isso aqui não é um milagre, eu não sei mais o que é milagre. Da gente entender de pessoas tão diferentes, pessoas que são problemáticas, pessoas que têm natureza pecaminosa, que apesar de ter sido lavado pelo sangue de Jesus, ainda aqui e acolá dão demonstrações e sinais de queda. Que vai falhar, não tem como. Cada um de nós, a gente vai tropeçar num pecado aqui e acolá. E apesar disso, o Espírito do Senhor nos une em comunhão com Ele e uns com os outros em amor. E faz com que essa instituição chamada igreja exerça um papel fundamental na sociedade que ergue os punhos contra o Senhor em rebeldia, que não quer o Senhor, que antes promove guerras, que promove desigualdade social, que promove traição, que promove tudo avesso às Escrituras. E apesar disso, Cristo une pessoas que não são santas. Lembra daquilo que a gente falou? Dos santos que não são santos, pessoas que são pecadoras, que são problemáticas, mas que estão sendo sempre moldadas. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o nosso Pai Celestial, o oleiro, ele pegou o vaso e quebrou e fez conforme lhe aprouve. E enquanto nós estamos na roda do oleiro, ele está fazendo o quê? Ele está moldando. Porque ele não vai quebrar de novo. Ele quebra uma vez só. Ele muda uma vez só. E o que vem depois disso é processual. Ele faz algo diferente e perceba, irmãos, que a obra que o Espírito Santo fez em nós é muito mais do que uma reforma moral. É muito mais do que um estímulo à mudança de comportamento. Não, é uma recriação. Ele fez a nova criatura. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Ele colocou a lei nela. Ele colocou um novo espírito, uma nova mentalidade. Então é tudo novo. Por isso a gente entende que é viável o projeto chamado igreja para a sociedade e para o mundo. E não acreditar nisso é um ato de rebeldia, é um ato de incredulidade gravíssima. Desacreditar da igreja. Porque não é que o apóstolo Paulo estava lançando um olhar caritativo sobre a igreja. Como se ele dissesse o seguinte: olha, eu não vejo nada de bom em vocês.
Vocês são tudo pecador, vocês são tudo carnal, vocês são tudo, está sempre em guerra, está sempre em discórdia. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não, eu em tudo que eu me recordo de vós, eu dou graças ao meu Deus. Porque eu vejo em vocês a ação contínua do Espírito Santo. Que apesar de ter tantos sinais da queda, vocês são novas criaturas. E por causa disso, vocês têm cooperado com o Evangelho. Então, o que deve fazer a gente desacreditar de um ambiente ou de alguma instituição é, de fato, quando as coisas começam a sair dos trilhos e levar a gente a pensar em colocar em descrédito a obra de Cristo, a divindade de Cristo, a perseverança de Cristo em nós para que nós possamos perseverar nele, a ressurreição de Cristo, coisas que já estão pontuadas nas Escrituras, que o apóstolo João vai dizer que se a gente não pensar, se pessoas que vierem a nós não pensar assim, a gente não deve nem estender a destra da comunhão. Não deve nem se assentar com pessoas assim. O conselho vai mais ou menos na direção daquilo que eu falei, vigia com as companhias, vigia com os amigos, com as pessoas que se aproximam. Porque a comunidade, a igreja é algo viável nas Escrituras, no Novo Testamento e por toda a história da igreja, nós percebemos que o Espírito de Deus pega pessoas completamente deturpadas na sua natureza e faz algo novo para a glória do seu nome e usa de forma tremenda na sociedade para apontar aqueles que olham para eles o Evangelho e aquilo que o Espírito de Deus pode fazer com alguém. Ou seja, a igreja de Filipe era como uma cidade edificada sobre os montes. As pessoas, ao olhar para a igreja de Filipos, via algo reluzindo, via algo, de fato, o sal da terra, a luz do mundo, aquilo que Jesus disse que seríamos, porque é o Espírito dele atuando em nós por meio do Evangelho pregado. Então o apóstolo Paulo diz, dou graças ao meu Deus em tudo que eu me recordo de vós. E este é, de fato, o papel de cada indivíduo, criar memórias espirituais, para que as pessoas, ao se lembrar da nossa comunidade, ao se lembrar de nós, lembrem com carinho e apreço, olha, eu dou graças ao meu Deus por causa de fulano, por causa de Beltrano, ou por causa daquela comunidade. Porque o papel que essa comunidade, que aquele povo, sendo tão problemático, ainda assim conseguiu exercer, me ergueu, me amparou, me deu esperança. E eu estava me lembrando, depois de algumas conversas que tive esses dias, de quantas pessoas que passaram pelo nosso meio, e eu estava fazendo um autoexame. Será que essas pessoas, ao passarem por aqui, elas vão ter memórias espirituais a nosso respeito? O que elas têm a dizer a respeito de nós? Uma comunidade que se ama, uma comunidade que se autoajuda, uma comunidade que prega o Evangelho, uma comunidade que persevera, uma comunidade que está sempre andando para frente. O que eles têm a dizer a nosso respeito? E aí eu convido a cada irmão a fazer esse autoexame, porque eu estava enumerando, são mais de 40 famílias que passaram por aqui, que não estão mais entre nós. E qual foi a razão deles terem afastado? É razão legítima, porque algum desses critérios não estão presentes em nós? Ou foi covardia e falta de maturidade? De encarar as coisas de frente, de amadurecer em seus problemas e de suas dificuldades? Peço minhas palavras, porque aquilo que está no meu coração não convém dizer. Mas, de fato, irmãos, o que deve fazer eu me afastar de uma comunidade é se essa comunidade é herege. Se ela me afasta dos caminhos do Evangelho, se ela anuncia para mim alguma coisa que não tem valor eterno, previsto naquilo que os apóstolos pregaram, naquilo que Jesus ensinou. Se não for isso, eu tenho que encarar de frente. Lembra? A igreja do Senhor só é perfeita porque nela tem pessoas imperfeitas que me levam a amadurecer no exercício das coisas que estão previstas no Evangelho. Como eu posso perdoar alguém que não falha comigo?
Tá, olha, eu te perdoo. Aí você vai me perguntar, Perdoado. não, mas por quê? O que você fez comigo para eu te perdoar? Não fez nada. Não é assim? Tá, eu te perdoo. Né? Tá, mas por quê? Seria muito fácil assim, não? Numa comunidade? Não, você está perdoado. Você está perdoado, meu irmão. Chegou agora, mas eu nem fiz nada. Você está me perdoando por quê? Não, tá. Veja que não faz sentido. Se numa comunidade onde não há falhas, onde não há essas deficiências, não há ocasião para que eu exerça amor e perdão. Sim ou não? Sim. Ou seja, a Igreja do Senhor é uma instituição que é viável à humanidade, à sociedade, biblicamente falando, porque é nela que se concentra as oportunidades, as ocasiões da gente exercitar tudo aquilo que Jesus ensinou. Senão, não teria ocasião. Seria tudo muito fácil. A gente não conseguiria expressar o amor e o perdão que Cristo nos disse para fazer. Amai-vos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Como? Onde que a gente vê a forma que Cristo amou a igreja? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Por ter Cristo morrido por nós, sendo nós perfeitos e amáveis uns com os outros? Ainda pecadores. Quarta pessoa da Trindade. É porque nós éramos pecadores. Então, a maior expressão do amor de Deus é o fato dele ter amado gente inimiga. Gente pecadora, gente que falhava, gente que não queria nem se interessava por ele. O perfeito amor de Deus é justamente, a gente vê, a excelência do amor dele é que ele estendeu a mão para gente miserável. Então perceba, a perfeição da igreja consiste justamente nas oportunidades que nós temos de exercitar. O amor, o perdão, o longo ânimo, né? A longanimidade. E o apóstolo Paulo enxergou isso tudo na igreja de Filipenses. Em tudo que eu me recordo de vós. Perceba as muitas coisas. Não era só a oferta que eles eram generosos em dar. Por várias vezes eles davam a oferta. Eles se uniam ao apóstolo Paulo no financiamento. Não era só por isso. Não, é em tudo que eu me recordo de vós. A forma que vocês me acolhem, a forma que vocês se preocupam comigo quando eu estou preso, a forma que vocês doam. Assim, não só doam, mas vocês se doam. Porque quando não tem mais nada para tirar dos bolsos, não, deixa eu ir. Quero ajudar, deixa eu fazer. Não é só. Então percebam, nas muitas ocasiões, o apóstolo Paulo, ele tinha essa ocasião de alegria inestimável, de olhar para Filipenses e dizer, olha, como o Senhor é bom. Eu tenho razões sobejas de dar graças ao meu Deus em tudo que eu lembro de vocês, ou seja, memórias espirituais. Nós devemos, não pela obrigação de criar memórias espirituais. Percebam, eu quero enfatizar bastante isso. Nós devemos criar memórias espirituais, mas não pela obrigação de criá-las. Não, nós devemos, no exercício da nossa fé em amor, fazer com que essas memórias sejam geradas na mente das pessoas. Não pela obrigação. É aquilo que eu sempre digo de vez em quando a gente fala sobre essa ideia da obediência. Melhor do que nossos filhos, por exemplo, quando a gente manda tomar banho ou manda escovar dente, eles... Vai. É só lá em casa que acontece isso? Não. Lá eles vão. Vai. Mas eles vão. Mas agora não é mais gostoso quando a gente nem manda e eles vão? Porque eles entenderam a ideia de tomar banho e escovar dente? Que isso vai chegar um dia. Aconteceu no dia 1º, eu sem mandar, Arthur e Alícia foi sem eu mandar. Graças a Deus. Olha aí. Continue Olha, assim. acontece. Aconteceu dia 1º, aconteceu. Onde vivem. Pois é, olha aí o sentimento. Não é melhor assim? É. Quero Pois desfrutar é. dessa felicidade, que eu não sei o que é Olha, isso. não é só lá em casa que acontece então, não?
Mas o que eu quero dizer é isso. Melhor do que a gente perceber que o filho obedece é quando a gente percebe que ele obedece com entendimento, com compreensão. Né? Ele já entendeu sozinho que ele precisa de fazer isso. Então a igreja do Senhor precisa de aprender o exercício do amor. Não é com esse sopro do adolescente, não. É com compreensão. Nós precisamos fazer porque é por gratidão àquilo que o Senhor já fez por nós. É isso que muda tudo. Amém? Então o apóstolo Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo entendia a necessidade dessa comunicação com o Pai constante para que Filipenses não ficasse estacionado, que esse amor não fosse perdido, conforme aconteceu, por exemplo, com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso começou muito bem, foi muito bem instruída pelo apóstolo Paulo. Sim ou não? Doutrinou, pregou lá, mas a carta que Jesus enviou para a igreja de Éfeso tinha uma sentença por causa de um problema lá. O que aconteceu, Filipenses, lá em Apocalipse? Tenho, porém, contra vós que deixastes ou abandonastes o teu primeiro amor. Então, para que não acontecesse isso, o apóstolo Paulo fazia com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Eu não enxergo a hipocrisia do apóstolo Paulo. Será que ele está falando isso por falar? Ou de fato ele orava em todas as orações do apóstolo Paulo, estava sempre a igreja de Filipe? Eu creio assim. Que igreja que me dá alegria. Que igreja que enche o meu coração de gozo e de gratidão. Que maravilha. Senhor, abençoe essa igreja, continue com ela, continue conduzindo, estenda a tua mão sobre ela, porque essa igreja, ela é diferente, ela tem... Eu imagino até quando ele fazia uma comparação de carta com a outra, imagina fazer uma comparação da carta aos Coríntios. Você já falou sobre esse assunto, mas essa comparação que você faz casa bem com o versículo 17 de Hebreus 13. Lembra quando ele fala assim: obedecer aos vossos pastores, sujeitavos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É a diferença entre Corinto e Filipenses. Exatamente. O apóstolo Paulo, quando ele mandou uma carta para Coríntios, ele falou assim: olha, vocês querem que eu vá ir ter convosco como? Com vara ou com espírito de mansidão, né? Com espírito de reconciliação? Ou seja, esse exercício, ele deve estar... Se nós queremos, irmãos, que tudo funcione na comunidade, a gente precisa reposicionar algumas prioridades. E a primeira delas é crer que Deus ouve a nossa oração e responde. E principalmente no quesito da união, da maturidade, do avanço da igreja. Então, se dirigir ao Senhor na mediação de Cristo Jesus e colocar a comunidade, as comunidades que pregam o Evangelho, os missionários. Se há uma igreja que está sempre na minha mente de uns tempos para cá, é a igreja que se reúne na Nigéria. Os irmãos já viram o que está acontecendo lá? Perseguidos. Não, o assombro que é de pessoas, de dezenas de pessoas serem mortas no momento de culto, serem arrastados para fora, queimados vivos, e eles não arredam o pé da fé. Eles continuam lá. Precisa das nossas orações, precisa da nossa intercessão. É um exercício diário. Então, seria a incredulidade da nossa igreja a gente acreditar que isso não funciona ou que não precisa. Ah, não, eu orei, um mês passado eu falei, eu apresentei a igreja, já está bom. Não é assim. E de certa forma as orações de Deus já está agindo, né? Os Estados Unidos já está entrando em ação. Não sei se vocês viram.
Sim. Ah, Você viu? Pois é. Os Estados Unidos já têm criação para que isso se acabe. Exato. Então, para mim, já é uma forma de Deus ouvir oração. É. Né? Usando uma nação para ajudar essa que está num sofrimento como esse. Né? Então a gente precisa acreditar que a oração, ela funciona. Por quê? Porque a oração é poderosa? Já falei algumas vezes sobre isso. Faz, irmão, uma oração poderosa. Não existe isso. Não existe. Eu não creio em oração poderosa. Pô. Eu tenho aversão. Ah, é do Eu creio em um Deus estratagema. poderoso que ouve a minha oração. Virou uma poesia, né? Eu não creio em oração poderosa. Dela eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a nossa oração. A oração mais simples. Tem oração, irmão, que não vai sair nem palavra, vai sair só lágrima. Você não vai saber falar o que precisa. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus é poderoso e Ele responde à oração das crianças, das mais pequenininhas, a oração mais simples. Porque Deus é poderoso. Por isso, há necessidade da gente estar sempre, fazendo sempre, com alegria, súplicas, por todos vós, em todas as minhas orações. Às vezes você não sabe por que orar. Está sem motivação, está sem assunto. Olha aqui um monte de assunto. Aqui. Lembra do Olier, lembra do Paulo, Ricardo, Elda. Olha aí o tanto de assunto. Elita, Dani, Nani, Neuza. Olha aí um assunto. Um monte de assunto que tem pra gente. Lembra de cada um nas suas orações, para você ver se não tem assunto. Ah, não sei muito o que falar quando eu estou orando, mas tem um monte de assunto. Se você lembrar de cada um, Deus, abençoe o Maurício no seu trabalho, protege, guarda ele no seu trabalho perigoso, mexe com coisa perigosa. Senhor, abençoa a Clara lá no seu projeto, lá tá fazendo estágio. Senhor, dá graça, né? Dá entendimento para ela, guarda, protege das más companhias. É por todos. O apóstolo Paulo tinha uma mente que estendia o seu coração em amor, em abraço, em afeto, por todos. Tem assunto. Tem assunto. E se a gente desenvolve raízes assim numa comunidade e a gente aprende a conversar, a gente conhece as lutas de cada um. Pelo menos uma luta eu tenho certeza que você conhece de cada indivíduo. Então apresenta ele e fala, olha, eu sei que ele está com esse projeto, eu sei que ele tem essa dificuldade, abençoa ele, Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, olha, para a igreja de Filipos, olha, fazendo sempre com alegria por todos vós em todas as minhas orações. Se eu não lembrar de todo mundo de manhã, guarda uma outra metade para a noite. Abençoa essa metade. Divide, então. Você não tem muito tempo de manhã, mas tira um tempo para a meditação, tira um tempo para a oração, tira um tempo para os seus devocionais. O apóstolo Paulo ensina isso para a gente aqui. Uma das razões da igreja de Filipos ser o que foi, era uma dessas razões. Não é porque ele não orava pelas outras, não é isso, irmão. Mas é porque ela começou bem e ela teve um bom encaminhamento e ela foi preservada justamente pelo interesse mútuo que havia lá e pelo apóstolo Paulo estar intercedendo também por alegria, com alegria. Mas toda comunidade terá os seus obstáculos, terá seus problemas, seus defeitos, sempre haverá. Com certeza. Ah, mas por que funcionou em Filipos e não funcionou em Corinto? Isso não está na minha competência. A Bíblia não tem essa resposta. Desculpa, mas vai ficar aí um não sei bem grande. Mas funciona. Não desacredite disso. Nosso Deus é poderoso e Ele abriu o caminho, Ele abriu o acesso para que nós possamos chegar diante dEle com súplicas, com alegria, com gratidão, buscando socorro e misericórdia em tempo oportuno. Amém? Versículo número 5. Uma das razões que ele apresenta, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, desde o primeiro dia, a gente vai lembrar lá de Atos 16, de quando
a igreja ela começou a receber o evangelho, ainda não igreja, mas como a forma milagrosa que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a pregação do apóstolo Paulo. Depois foram presos. Aconteceu aquele episódio em que, quando eles cantavam e oravam à meia-noite, o que aconteceu lá, Laine? As portas. Lembra sim? Portas. Lembra sim. Porque eu fiz questão de repetir que é para vocês guardar isso. Então, à meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. E aconteceu um terremoto. E abriu, pois é, ninguém fugiu. Todos os presos ficaram lá. Então o carcereiro que temia por causa da sua responsabilidade, ele sabia que o negócio ia ficar feio para ele, e ele quis se suicidar. O apóstolo Paulo falou assim, não faz isso não. Está todo mundo aqui, calma, rapaz. E ele prega o evangelho. E aí tem mais uma família. E aí começa uma igreja. Então há acolho, há proteção, há cuidado, há zelo, há ofertas. Ou seja, a cooperação do evangelho foi desde o seu início. Então começou de uma forma tremenda. Com Lídia, com o carcereiro. E eu quero acreditar, mais uma vez, a Bíblia não diz a respeito disso, mas aquela mulher que estava possessa por um espírito de adivinhação, ao ser liberta, eu acredito que ela veio a se converter ao Senhor. E uma coisa que é interessante dizer, irmãos, eu fui estudar um pouco a respeito disso, e uma resposta que a gente pode dar mais precisa a respeito desse episódio, em que qual a razão do apóstolo Paulo não ter aceito o anúncio daquela mulher adivinhadora, que dizia o seguinte, né? Atos 16, versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, reclamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Ela ficava repetindo isso. Vocês acham que isso era um favor ou um desserviço? Poxa, afinal de contas, ela estava falando a verdade. São servos do Senhor e está anunciando um caminho de salvação. Deveria ser bom, mas o apóstolo Paulo falou, não, eu não preciso de propaganda do inferno. Mas segundo, a cidade de Filipos, lembra disso, a mentalidade de Filipo era uma mentalidade de uma comunidade romana. Então, costumes que fossem trazidos de fora, costumes externos, eram rejeitados. Então, o fato da mulher adivinhadora estar dizendo ao pessoal, olha, isso que esse pessoal está pregando aí, verdade, é contrário àquilo que nós cremos. Nós não precisamos daquilo que eles estão falando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A mente dos cidadãos de Filipos era uma mente de Roma. Eles eram uma colônia romana. Então, qualquer ensino externo seria rejeitado. Então, o fato da mulher adivinhadora estar falando, olha, o que ele está ensinando para vocês não convém. Fosse vocês, eu pegava esse camarada aí já. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a resposta mais segura que a gente pode dizer por que o apóstolo Paulo não aceitou a mulher estar falando a verdade a respeito deles é porque era um desserviço para o evangelho e para aquilo que estavam pregando. Lembra que depois, quando eles lançaram mãos, aí, o que eles disseram? Olha, versículo 20, levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. O que a mulher estava dizendo, olha, antecipa logo. Esses homens são homens de Deus e eles estão ensinando costume que não cabe aqui. vai dar certo. Não vai não. Aí o apóstolo Paulo expulsa o demônio dela, liberta aquela vida. Esses são parênteses que eu quis abrir porque a gente já passou sobre esse assunto. Voltamos lá então, caminhando para o fim, que horas são? Filipenses, qual versículo agora? 6, né? Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou boa obra. Há flores que só nascem em
em ambiente reformado, em teologia reformada. E essa é uma delas. A garantia de que é o Senhor quem começa a boa obra na vida de qualquer indivíduo. Aqui está um dos fatores para a gente alicerçar a nossa fé, de que se não for o Senhor que dê o primeiro passo, que dê a primeira ação em nossa direção, nós estaremos sempre sepultados na nossa ignorância e entenebrecidos no nosso entendimento. Aquele que começou, ou seja, essa graça, e eu acho que é proposital, irmãos, não é, perceba, não é a graça que salva, e eu vou terminar a frase, mas é um Deus de graça, com sua graça, porque a Bíblia fala que é aquele, não é aquilo. É pessoal, é proposital, é intencional, é relacional. É aquele que faz o passo em nossa direção, para que nós tenhamos vida. Então, se perder todos os versículos da Bíblia e ficar para nós, por exemplo, Efésios capítulo 3, ou 2 ou 3, salvo engano, eu acho que é Efésios 2, não é? Qual que é? Deixa eu para não falar besteira. Fala aí que eu... 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos o quê? Antes de Deus dar o passo à nossa direção. Filhos da desobediência, mortos em delitos e pecados. Rejeitávamos o Senhor. Toda a ideia que poderia nos fazer olhar para o Senhor, nós a rejeitaríamos. Não quero. Romanos 3 explica muito bem isso. Mas o que eu quero dizer é que aquele que se interessa por nossa vida, ou para que tenhamos vida, é Ele quem começa a boa obra. Lídia estava escutando Paulo pregar. E o que aconteceu? Ela aceitou? Qual foi a forma que Lídia aceitou? Não. Ela aceitou, ela escolheu. Ela que escolheu, né? Nossa, que legal essa pregação, diferente de todos os costumes que eu tenho ouvido aqui, costumes romanos e gregos aqui em Filipe. Não, legal, agora, a partir de hoje, a minha filosofia, a minha ideologia de vida agora é outra. Não, absolutamente não. A Bíblia, ela é enfática, ela é clara, é o preto no branco. O Senhor abriu o coração de Lídia para que recebesse. Ele vos deu vida, Efésios 2, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele começou boa obra em vós. Ele não quis nem saber da vontade dela. Não, nem se preocupou com isso. Então, não risca da sua mente a ideia de que Deus está sentado e de repente você chega e nunca vi alguém tão interessado em mim assim, olha só para você ver, eu vou te salvar. Nunca vi alguém tão que se interessasse tanto por minha pessoa, tanto por aquilo que eu posso fazer e dar. Não, vem cá, vou te salvar. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Éramos inimigos, filhos da desobediência. Então é porque o Senhor se interessa, é que Ele dá o passo e nos vivifica. Depois vem a nossa ação. Eu escolho Deus, porque Ele trabalhou isso em minha mente e meu coração. Ele vivificou isso em mim. Então agora eu posso responder positivamente ao chamado do Evangelho, porque Ele me vivificou, Ele me deu vida. E agora, por gratidão, eu posso ir em direção a Ele. Quando Ele diz, vem, eu falei, eu vou mesmo. Mas foi Ele que começou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então guarde isso. Então, há um versículo como esse, ele tira de nós todo o assombro e faz a gente ter encanto pela divindade, faz a gente olhar com gratidão ao Senhor, porque Ele começou boa obra em nós. E é boa obra.
Por isso eu volto um pouco na minha fala de que a igreja vale a pena, de que a igreja deve estar em nossos devocionais, em nossas intercessões, porque é milagroso. Nós percebemos pessoas tão diferentes, distintas uns do outro, que ainda dão sinais de queda, mas são renovados pelo Espírito, estarem unidos em um propósito de fazerem diferença na sociedade, porque vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É uma casa edificada nos montes. Porque é boa obra. Porque em potencial, a gente faria, se deixasse, irmãos, a gente faria a Hitler parecer um bebê. A gente faria a Hitler parecer uma criança no jardim, se a maldade em nosso coração pudesse explodir, se não fosse restringida pela graça e pelo amor de Jesus. É só você imaginar, me permita fazer rapidamente aqui esse exercício, eu gosto sempre de fazer esse exercício. Talvez nem todos aqui já ouviram. Mas você imaginar que você e a pessoa que você mais ama, não precisa dizer quem é, a pessoa que você mais ama foram sequestrados. E você foi amarrado na cadeira, e diante de você a pessoa que mais ama está sendo torturada por mim, com requintes de crueldade. Você está bem despertado, olhando, e a pessoa que você mais ama está sendo torturada por mim. Eu estou arrancando cada unha. Estou cortando com gilete. Eu não vou... Clara já fez um olhar ali estranho, mas imagina que eu estou fazendo tudo de mal para essa pessoa que você mais ama. E estou rindo disso, estou olhando para você e estou debochando, estou zombando de você. Olha o que eu faço com a pessoa que você mais ama. Só que eu não me dei conta que no meio da tortura as cordas da sua mão estão soltando. Aí depois de 3, 4, de 8 horas de tortura, eu não percebi, não me dei conta. Eu estou de costa aqui tão distraído, torturando a pessoa que você mais ama, e aí as cordas soltam da sua mão e você consegue sair da cadeira e acha no meio do caminho alguma coisa. O que é essa coisa? Coitado de você. É isso? É isso? Não, mas na hora do... Coitado. Todo mundo pensou igual ou foi só tá aqui essa maldade, essa crueldade retida? Você achou alguma coisa no meio do caminho aí? De fazer o dobro. O que você achou no meio do caminho e quando você me alcançou, o que você fez comigo? De fazer o dobro que você fez. Empurrei você tá louco. Você não ia nem dar tempo. Vocês entenderam isso, gente? Não, num simples exercício, eu quero dizer que se essa maldade não fosse restringida pelo Espírito da Graça, você faria Hitler parecer uma criança. Perceba isso. E outra coisa, antes que me passe da memória, é ele que começou a boa obra. Você ouviu o Evangelho e respondeu positivamente. Por que você não morreu antes? Já parou para pensar nisso? Já parou como que foi boa obra, que foi boa ocasião? Que você está aqui ouvindo de novo o processo do Evangelho e você entender que, gente, por que eu ouvi? Por que eu não morri antes? Já teve gente que morreu de acidente, já morreu de assassinado, que morreu disso e daquilo. Por que eu não morri antes? E eu fui abençoado de ouvir o Evangelho, de saber que eu era mau e agora eu fui renovado. A maioria de nós já passou por quase morte. Exatamente. Antes de ver o Evangelho. Você já parou para pensar nisso, de como que Deus foi bom com você? Como que essa graça ela foi de fato abundante na sua vida? E te dá a ocasião de ouvir que você estava perdido, que você era filho da desobediência, que você estava morto, mas o Espírito te alcançou e te deu vida. Porque Ele começou boa obra. Então isso é graça, isso é dádiva. Ele começou boa obra. E aí o que é mais tremendo, eu acho absurda a forma que o apóstolo Paulo coloca as coisas, porque a chave da compreensão deste versículo aqui, que faz torná-lo pessoal, é que ele diz o seguinte: começou boa obra em vós, não é entre vós. É individual, é pessoal.
é nominal, praticamente dizendo. Ele tem um relacionamento individual com cada pessoa e ele diz, olha, eu começo em você essa boa obra. Não é entre. É a dispensação do em. Ele estará convosco e habitará em vós. Sem pretensão alguma. Mas é assim que a gente estuda a Bíblia. É considerando os pormenores. Em cada versículo a gente percebe surpresa. Sócrates vai dizer o seguinte, que a filosofia ela surge do espanto. E a gente percebe que o nosso amor, a nossa gratidão, ela surge justamente em coisas assim também que nos espantam. De perceber de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, em tentar um relacionamento individual. Ele começou boa obra em mim. É pessoal. Isso me faz ir adiante e entender que, do jeito que eu estou, eu não vou ficar. Porque ele não apenas começou, ele vai completar. Ele é um Deus obcecado em querer me ver parecido com Jesus Cristo. E eu preciso entender isso para eu também, em comunhão com Ele, andar nessa direção. Porque é um atraso para a minha vida espiritual, seria um desserviço para mim mesmo, eu saber qual é o projeto de Deus para a minha vida, olhando para esse texto, porque saber que Ele que começou o quê? Uma boa obra, começou boa obra onde? Em mim. Qual a finalidade? De completar e me fazer parecido com Cristo. Tá, beleza. Boa intenção de Deus. Mas eu quero outra coisa para minha vida agora. Estou preocupado com outra coisa, outros assuntos. Deus não entendeu isso ainda. Ele podia arquivar esse projeto e me abençoar em outra coisa. Vai ser um atraso para a sua vida espiritual, para o seu crescimento, para a sua maturidade. O interessante é você despertar para essa urgência de que Ele começou uma boa obra em você e Ele quer completar, Ele quer te fazer parecido com Cristo. Então, o Deus que quis salvar, moveu o Deus que vai salvar em nossa direção. O projeto de Deus Pai de ter enviado o Deus Filho em nossa direção e ter colocado em nós o Deus em Espírito, para que essa obra fosse levada a cabo e Ele tivesse êxito nisso, precisa ser agasalhado em nossa mente, em nosso coração, para que eu não me distraia no caminho. É uma boa obra, é uma obra excelente, e ele visa em que a sociedade, em todos os ambientes que eu estou inserido, vejam o que Cristo começou em mim e que ele pode começar nele também. É uma forma de anúncio do Evangelho, da boa nova do Senhor. Uma das formas, tá? Que é aquilo que nós precisamos no exercício do amor, no exercício da gratidão, fazer gerar memórias espirituais. Ou seja, é uma forma de, com minha maneira de viver, pregar o Evangelho. Mas longe está daquela máxima que as pessoas às vezes tentam implantar nos arraiais evangélicos. Pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Não é assim? Ou seja, você tem que viver bem, porque vivendo bem você vai estar anunciando o Evangelho. Isso é uma forma, é uma vertente. Mas seja ser ridículo, é a mesma coisa que dizer, alimente-o, se necessário, dá comida. Tome banho, se for preciso, use água. Não tem sentido. Aí você fala com os franceses. Não vai de langete pregar o Evangelho que não funciona. Então, irmãos, a ideia é essa. O apóstolo Paulo anuncia para nós, eu estou plenamente certo. Eu tenho convicção de que Deus, Ele começou algo excelente em você, e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus.
Se isso aqui não te der segurança para a sua vida, Nada mais dá. eu não conheço, eu desconheço. Porque é processual. Quando a gente olha para Romanos 8, a gente vê justamente uma extensão disso aqui. E eu acho curiosa que ele está falando a mesma coisa de forma diferente para o mesmo tipo de mentalidade. Lembra que Filipos é uma colônia romana. E ele, quando escreve para a igreja que estava em Roma, capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, 8:30, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, é processual. Ele começa, ele, num processo de moldar o vaso, ele vai dando forma, e ele vai completar até o dia em que nós experimentaremos a completa redenção. Ou seja, é a glorificação no final. Isso é que dá segurança, é saber que Deus, ele persevera em nós para que nós possamos perseverar nele. É obra dele, é interesse dele. Então ele não veio para tentar salvar o que estava perdido. Não, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não falha nos seus projetos, ele não falha em seus intentos. Isso é o que me dá segurança. Isso é que faz eu ter de fato paz. Não é a paz que Filipos promovia com seus soldados ali de uma forma de coação. Muitos soldados, muitos policiais ali em volta, não, olha como eu estou em paz aqui. Isso não dá paz nenhuma. Se vier uma nação mais poderosa com mais armas, acabou essa paz. Agora, saber que eu em Deus, eu posso desfrutar de plena paz, porque eu sei que foi Ele que começou, é Ele que está em mim, é Ele que me conduz, e é Ele que vai me fazer chegar lá, irmãos, eu descanso. Em paz me deito e logo pego um sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu consigo, porque eu sei que é Ele que me faz repousar seguro. Porque é boa a obra, é uma excelente obra. E eu posso dar testemunho daquilo que eu sou hoje, que é melhor do que foi ontem. E eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Isso é a obra do Espírito em mim. E nós precisamos agregar isso como um valor excelente à nossa mente, para que nós possamos andar na direção daquilo que Deus pretende, olhando para um versículo como esse. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. É aquele que começou em vós boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, ele vai aperfeiçoar. Só não anda na contramão disso, porque senão você atrasa a sua vida. Vai ter atraso de maturidade, vai ter atraso de afinidade com as Escrituras, com os meios de graça, com a igreja. Veja, o apóstolo Paulo deu exemplo para nós. Eu faço sempre as minhas orações, eu suplico por vós, com alegria. Tem assunto, tem motivos, há interesse da minha parte. Agora, o que eu posso dizer é que a boca vai orar aquilo que o coração está cheio. A boca vai orar aquilo que a mente está cheia. Olha de que a mente do apóstolo Paulo estava cheia. Em todas as orações, o interesse dele era o progresso espiritual das igrejas. Quais, na sua lista de pedido de fim de ano, qual que está a ordem aí, quando você faz a sua listinha para Deus? Qual é a prioridade? Porque prioridade é uma palavra que não aceita plural. Prioridade no reino, ela é singular. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas, isso vai ser acrescentado. As demais coisas daquilo que está no seu contexto. Não vai buscar Ferrari no meio não, que não está não.
Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra, em nome de Jesus. Sabendo que aquilo que o apóstolo Paulo trouxe como valor para a nossa vida deve ser agasalhado com todas as nossas forças, porque o apóstolo Paulo ensina a gente a encher a nossa mente daquilo que também interessa ao Senhor. E ao Senhor interessa o progresso do Evangelho, a cooperação do Evangelho, a salvação de almas. E perceber uma igreja missionária que se interessa, que vai atrás dos aflitos, que pretende dar esperança àquele que não tem esperança. Amém? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, eu te dou